Olá, alunos, tudo bem? Iniciando mais uma aula do nosso módulo, agora nós vamos falar sobre fundamentação de flexão em barras de seção transversal simétrica, tá? Ou seja, agora nós estamos saindo das forças axiais e partindo para as forças perpendiculares. Esse assunto ele é muito importante porque a maioria das estruturas nunca vão ser solicitadas por esforços axiais. Tá? Isso só entra nessa questão, por exemplo, pilares. As demais estruturas como lajes, vigas, né, elas têm a situação de sofrer mais ações de forças perpendiculares, tá bom? Que geram um outro tipo de tensão, que é o que a gente vai ver nessa última parte do nosso curso, nas aulas 26, 27 e 28, tá bom? Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o comportamento mecânico e análise de tensões e deformações por carregamentos perpendiculares. Bom, para a gente poder entender o assunto, eu dividi a aula em dois tópicos. O primeiro vai ser a introdução à flexão e depois nós vamos falar diretamente sobre a teoria de tensão e deformação para vigas flexionadas em flexão pura. Bom, qual é a aplicabilidade dos conceitos da aula de hoje? Tá? Essa aula ela é demasiadamente importante, que a gente está tendo hoje, para saber de onde saem as equações, tá? Para determinação de tensões normais em estruturas submetidas a esforços perpendiculares, sem falar que é esse conceito de força de tensão fletora que vai servir de base para o dimensionamento da área de seção de estruturas. Então, toda vez que a gente estiver fazendo um procedimento para dimensionamento de uma viga, por exemplo, a gente vai usar sempre os esforços fletores normais e os esforços cortantes. Todos eles são baseados em carregamentos perpendiculares. Tá? Na aula de hoje, como falei para vocês, a gente vai entender de onde saem essas equações, compreender melhor a teoria e quais são e como que funciona a tensão e deformação de uma viga fletida. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é a definição de estruturas. Tá? Lá no começo do curso a gente definiu que havia 3 tipos de estruturas na mecânica dos sólidos, né? Que era as treliças, as estruturas propriamente ditas e as máquinas, né? E eu afunilei a nossa situação que a gente ia trabalhar basicamente com estruturas e treliças. Treliças nós já vimos e estamos trabalhando com estruturas desde então. Em termos de estrutura, nós temos as vigas, as placas e as lâminas, tá? Bom, para poder aprender a fazer o dimensionamento, que geralmente é baseado nos cursos da área de construção, tá? A gente sempre vai trabalhar com a parte de vigas. Mesmo sabendo que, principalmente na engenharia ambiental, há necessidade de se trabalhar com placas, por exemplo, para dimensionamento de tanques de decantação, nós não temos tempo e não é o que o curso objetiva. Tá? O nosso curso objetiva é transformar vocês em pessoas que entendam como é esse procedimento de análise. Tá? Então, vamos basear nos livros de resistência de materiais e trabalhar apenas com vigas. O pessoal queira saber um pouco mais de placas, né? Pode aí estar trabalhando justamente numa pós-graduação ou indo atrás de literatura que seja mais aprofundada sobre o assunto. Vocês não vão encontrar isso em livros de mecânica dos materiais, tá? Vocês vão trabalhar mais com livros, eu acredito que de análise estrutural. Bom, definição de vigas. O que é uma viga? Ela é uma barra longa e reta com área de seção transversal constante. Tá? Ou seja, se você tem um elemento que a área de seção é muito pequena em relação ao seu comprimento, ele é tratado como uma viga. Tá? E essa área de seção ela é constante ao longo de todo o seu comprimento. Precisa ser só um tipo de área de seção? Não.
Nós temos aqui para elementos civis, nós temos elementos de área de seção retangular ou quadrada, né? Em que ela é maciça, pode ser vazada, como também nós temos elementos padronizados, que são as vigas de aço, que aí nós temos a viga tipo I, duplo T, tem a U, tem a C, tá? Então tem vários tipos de vigas com a qual você pode trabalhar. E essa área de seção é constante ao longo de todo o seu comprimento. Bom, a classificação das vigas vai depender também do seu tipo de apoio. Que tipo de apoio é esse? Bom, nós vemos já trabalhando, né, desde o curso de mecânica com sólidos, com os tipos de estrutura e seus apoios. Eles podem estar num ponto, podem estar em 2 pontos, como pode estar no meio vão, não só nas extremidades, tá? Em termos de classificação, nós temos, quando a viga tem 2 apoios nas extremidades, a gente chama de viga simplesmente apoiada, tá? Quando a viga tem apenas um ponto de conexão, a gente chama de viga em balanço. E tem um misto entre eles, que ele tem 2 pontos de apoio e uma parte que está suspensa, que é a viga apoiada com uma extremidade em balanço. Então, o que acontece? Eu tenho um apoio ou os 2 apoios no meio vão da estrutura, tá? Na parte interna, não nas extremidades, ou pelo menos uma na extremidade, mas sobra um espaço no fim dessa estrutura. Lembrando que isso que eu estou falando para vocês é apenas para estruturas consideradas como estruturas isostáticas. Isso não é válido para estruturas hiperestáticas, tá bom? Porque, por exemplo, uma viga em balanço, ela pode ser duplamente engastada. Ela passa por uma outra classificação. Como não chegamos nisso ainda, vamos trabalhar com essa classificação. Bom, então definindo flexão, o que a flexão é? Ela é a ação de dobrar um corpo. Então, quando eu dobro um corpo, eu estou fletindo, eu estou flexionando. Quando a gente faz flexão e de exercício físico, né, desculpa, você flexiona o quê? Os seus braços, né, ele vai reto e dobra, tá bom? Tem a flexão que a pessoa está deitada, que é o corpo inteiro que se dobra, tá? Então, tudo que eu estou dobrando é relacionado à flexão. Por que tem essa nomenclatura? Porque nós temos variação dos tipos de tensões que lhes são aplicadas, ok? Agora, em termos de engenharia, flexão é definido como a deformação de um elemento estrutural alargado em direção ao seu eixo longitudinal, tá bom? O que isso quer dizer? Vamos pegar um elemento, uma barra quadrada, e eu vou lá e risco todo, faço marcas, tá? Ao longo de todo a sua área de seção, tá? Então, o que acontece? Se eu fizer uma flexão, diferentemente do que ocorre em tração e compressão que a gente viu, que um estica e ele diminui as áreas de seções e o outro diminui e aumenta as áreas de seções, o que acontece? Eu tenho uma deformação, tá? Nesse sentido aqui. O que ocorre de deformação? As linhas que estão na parte superior da minha viga, elas vão comprimir, tá? Elas vão ficar menor esses 2 pontos do comprimento da viga. Em relação às vigas inferiores, as partes inferiores, eu vou ter tração. Elas vão se esticar. Então, se você pegar aí um elemento e acabar dobrando ele, a parte de cima fica comprimida e a parte de baixo fica esticada, tá? Em termos de área de seção, praticamente nós não temos nenhum tipo de deformação visível. Ela é pequena? É praticamente imperceptível, diferentemente do que a gente vê nos ensaios de forças uniaxiais.
tá bom? Bom, a gente sempre falou que força perpendicular ela acaba provocando deformações angulares, não é? Bom, se eu não tenho deformação na área de seção e também o meu comprimento não varia, né? Basicamente não varia, que tipo de deformação eu tenho, né? Eu tenho deformação das áreas do plano aqui, né? Ou seja, eu tenho duas planos que estão aqui, um perpendicular com o outro. Conforme ele vai fazendo a flexão, esses planos fazem isso daqui, ó, essa deformação angular da área de seção, tá? Ou seja, o ângulo entre eles vai aumentar. Por isso que a força de flexão, ela está, apesar de produzir tensões normais, as deflexões dela, as deformações, desculpa, são calculadas com base em deformação angular e não linear. Bom, tipo de esforço fletor que uma estrutura pode vir a ter. Nós temos a que é provocada por um momento, tá? Um momento conjugado, tá? E nós temos a que é provocado por força, tá? Eu vou fazer uma afirmativa aqui que vocês vão ver muito também na área de resistência de materiais, tá? Quando a gente aplica um momento, o que é um momento conjugado? É quando você aplica um esforço na extremidade para fazer a flexão do elemento, tá? E ele não tem apoio nenhum, tá? Você só faz o momento aplicado na extremidade. Bom, quando isso ocorre, a gente produz momento, mas o momento não gera força. Agora, quando tem uma viga apoiada, que a gente sempre, ou biapoiada, e a gente sempre vai fazer o cálculo para obter as tensões, os esforços externos, a gente tem esforço no eixo X, esforço no eixo Y e o momento, não é? Ou seja, mas estou tratando de força, ou seja, quando eu tenho uma força e eu tenho um braço, eu tenho um momento. Então, um momento não gera forças na estrutura, mas forças, se for perpendicular e tiver um braço de distância, ele vai gerar momento na estrutura, tá? Isso é muito comum. Então, em termos de momento, nós temos a flexão pura, em termos de força, as tensões cisalhantes. Em termos de cálculo para projeto, nenhuma estrutura, ou dificilmente vai ocorrer, você ter uma estrutura baseada em tensão por flexão pura. Mas é a flexão pura que serve para a gente poder entender como essas tensões se desenvolvem. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a parte de momento, tá? Na aula seguinte, que são os esforços realmente que pode fazer algum dano à estrutura, são provocados pelos momentos produzidos por força, que são as tensões cisalhantes. E essa também serve muito para a base de cálculo de dimensionamento de projeto, tá bom? Bom, então a partir de agora nós vamos começar a entender esse tipo de ação de força, quais são suas tensões e deformações, baseados no conceito da flexão pura, ok? Bom, então, essa é a introdução ao tema. Agora a gente vai partir pesadamente para a parte de teoria, tá? Vai lá, toma uma água, respira um pouco e depois a gente volta a conversar. Um grande abraço e até lá!